Pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje o nosso café, informação e diabetes vai ser aqui, ó, do quarto, da cama, tomando café, mas eu vou colocar um gelo porque tá muito quente. Tá quente, vou ter que esperar um pouco. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns assuntos importantes aí, né? Hoje eu trouxe um tema que é básico, a diferença dos tipos de diabetes, né? Eu publiquei esses dias um relato de uma mãe mostrando passo a passo do diagnóstico do filho que tinha ido ao médico, o médico achou que era uma virose, e isso comoveu muita gente escrevendo, milhares de pessoas escrevendo, dizendo que já passou por isso, que o diagnóstico foi parecido, né? E eu queria compartilhar o que é básico, que muitas das vezes nenhum profissional da saúde sabe diferenciar. Bom dia, Mark! Bom dia, pessoal que está entrando aí. Rosana, bom dia a todos, tá? Se vocês puderem compartilhar essa live, o assunto hoje vai ser, então, os diferentes tipos de diabetes. Para quem está ouvindo pelos tocadores de áudio, né, como o Spotify, essa live está ficando salva para vocês acompanharem. E eu queria compartilhar, então, essa informação tão importante que são os diferentes tipos de diabetes. O básico ainda precisa ser dito o tempo todo, né? Eu já contei que eu já fui diagnosticado com diabetes tipo 2 e na verdade se tratava do diabetes tipo 1 e não era o diabetes tipo LADA, porque o tipo LADA existe uma característica da evolução da doença, né? E o meu diagnóstico foi de diabetes tipo 2 durante 4 meses, pouco mais de 4 meses eu tratei, né, com comprimido e a glicose não baixava. E até que eu fiz o exame anti-GAD e aí identificaram que eu tinha anticorpos e que na verdade era o diabetes tipo 1. Deixa eu ver se tá bom. O meu café. Então vamos lá, qual é a principal diferença entre os tipos de diabetes? Tipo 1, doença autoimune. O pâncreas para de produzir insulina porque as células de defesa do nosso organismo atacou as células produtoras, porque ela entendeu que aquilo era um inimigo e acabou destruindo. Por isso que é tão difícil quando a gente fala em cura de diabetes, porque o desafio é fazer com que as células de defesa não destruam, mesmo quando a gente faz um transplante de células, né? Então é muito desafiador porque vai de cada organismo e quem faz um transplante, seja de células ou até mesmo um de órgão, precisa tomar imunossupressores. Isso faz com que o sistema imunológico ele fique mais baixo, ou seja, se você pegar um vírus, você pode ter uma evolução mais cruel aí para o seu organismo. Então o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Tem prevenção, Tom? Não tem prevenção. O que a gente tem hoje no mundo é um medicamento que já vende nos Estados Unidos, que é o teplizumab, é esse mesmo o nome, que ele consegue retardar o diagnóstico de diabetes tipo 1 quando você já percebe que tem a distribuição ali das células. E aí você consegue, há 2, 3 anos, postergar esse diagnóstico. Ou seja, não deixar o seu corpo, né, tão vulnerável à falta de insulina. Porque é isso que acontece com a falta de insulina. A gente acaba tendo mais exposição aí, né, à glicose alta, que vai trazer prejuízos no futuro. Esse tipo de diabetes afeta normalmente jovens adultos, crianças e adolescentes, mas isso não é uma regra, porque hoje cada vez mais a gente vê diagnóstico de pessoas com mais idade sendo diagnosticado com diabetes tipo 1, né, ou tipo LADA. Existem pessoas com 70 anos que estão sendo diagnosticadas com diabetes tipo 1 e a gente já mostrou aqui no canal. Outro ponto importante que a gente precisa falar é que esse tipo de diabetes ele exige aplicações de insulina. A não ser que a pessoa recebe o diagnóstico, está na lua de mel, que é quando ainda tem produção de insulina, isso não acontece. Eu tenho uma amiga que também tem diabetes tipo 1, mas ela ficou 9 anos sem aplicar insulina. Por quê? A evolução demorou para ela perder, né, as células produtoras de insulina. E aí só depois de 9 anos, depois do diagnóstico, ela passou a tomar insulina. Eu vou trazer a história dela aqui em detalhes para vocês. Esse é o diabetes tipo 1. Uma doença autoimune, então, que afeta a produção de insulina. Para de produzir insulina, que é um hormônio essencial para a nossa sobrevivência.
A Elza está dizendo, graças a Deus eu não sou diabética, mas minha filha herdou da família do seu pai. Tem uma questão que pode ser hereditária, mas quando a gente fala de diabetes tipo 2, que é uma doença relacionada à resistência insulínica, que tem a ver com a ação da insulina, né? O pâncreas produz ainda insulina, mas essa insulina não consegue agir. Esse tipo de diabetes, ele afeta, na maioria das vezes, as pessoas que estão acima do peso, com obesidade. Por quê? A gordura do organismo, ela funciona como uma barreira para a ação da insulina. E às vezes o pâncreas, em algumas situações, as pessoas que não têm diagnóstico, né, o pâncreas trabalha produzindo muita insulina e ele acaba perdendo um pouco dessa função, e aí então você tem a perda da produção de insulina, ou principalmente a forma como essa insulina age no organismo. Essa doença, ela tem uma questão, né, uma doença crônica, ela tem uma questão genética muito forte. Né? Então, se você tem na sua família alguém com diabetes tipo 2, se você está acima do peso, possivelmente você tenha que fazer exames frequentes para poder saber se você já tem uma resistência insulínica, uma pré-diabetes, e bons hábitos acabam prevenindo o tipo 2. Não necessariamente a pessoa que já tenha uma genética, ela não vai ter o diabetes tipo 2, mas consegue retardar, ou seja, ao invés de você ter com 40 anos, você pode ter o diagnóstico com 70, 80 anos. E você acaba não, vamos dizer assim, se expondo, né, a essa glicose alta, a um tratamento, né? O tipo 2 normalmente afeta as pessoas com mais idade, 40 anos, né? Mas isso também já vem mudando, porque com o aumento do peso da população no mundo, a gente também tem a questão da obesidade em crianças e adolescentes, com ultraprocessados e tudo mais. Então esse caso também está sendo afetado aí, né? A população mais jovem também está sendo afetada com a resistência insulínica, com problemas de glicose alta. Então é importante a gente saber que esse tipo de diabetes, se você conseguir diagnosticar de forma precoce, você até consegue reverter dependendo da situação. Claro que cada caso é um caso. Mas tendo bons hábitos, tomando a medicação se for prescrita, fazendo atividade física, tendo uma alimentação balanceada, esse tipo de diabetes talvez você consiga dependendo do momento em que você recebe o diagnóstico. O problema é quando hoje a gente vê os dados e percebe que pouco mais de 40% da população com diabetes tipo 2 não recebeu o diagnóstico, portanto já tem glicose alta, já tem a doença crônica, mas não trata. E isso é um grande problema, porque quando essa pessoa vai descobrir, ela já tem alguma complicação. E quando a gente fala de complicação, né, porque o tipo 1 e o tipo 2 têm o mesmo nome, né, são doenças que são diferentes. Eu percebi nos últimos tempos que as pessoas estavam dizendo, para de falar de diabetes tipo 2, fala de... Enfim, diabetes é diabetes. O que muda nessa situação é que o motivo que você tem ao diabetes são diferentes, no caso do diabetes tipo 1 e no caso do diabetes tipo 2. Mas os dois têm relação com a produção de insulina e com os níveis elevados de glicose no sangue. E muitas pessoas com diabetes tipo 2 fazem o tratamento muito parecidos com o do tipo 1. Por quê? O pâncreas ele vai perdendo sua funcionalidade, né? A função de produzir insulina com o passar do tempo, dependendo do estilo de vida dessa pessoa, dependendo de como é a evolução no organismo dessa pessoa. Então tem muita gente com tipo 2 que é muito semelhante o tratamento e a questão fisiológica do tipo 1. Quem fala muito isso é a doutora Carla Mello, que é do Departamento da Sociedade Brasileira de Diabetes do SUS. E ela sempre comenta comigo, ela fala assim, a gente tem que falar que as pessoas com diabetes tipo 2, que fazem uso de insulina, em algumas situações, o tratamento é muito parecido com o diabetes tipo 1, mas são causas diferentes, né? Mas que acabam evoluindo da mesma forma, se você não trata, para as mesmas complicações. Então, quando a gente fala de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, são motivos diferentes para as pessoas terem o diabetes
e o que causa essa glicose alta no sangue. Mas quando a gente fala de complicações, as complicações, se você não trata o tipo 1 ou o tipo 2, você se expõe às mesmas complicações. Claro, se você tiver um sobrepeso, aumenta o risco ainda mais de algumas complicações. A gente tem o diabetes tipo LADA, que nada mais é do que um subtipo do diabetes tipo 1. Ele recebe esse nome porque a evolução é diferente. Então, possivelmente a pessoa tem uma idade mais avançada, jovem adulto ali, né, o adulto com 30, 40 anos, recebe o diagnóstico de diabetes tipo 2 e aí mais pra frente percebe, ou seja, recebem o diagnóstico errado e aí depois percebem que é o diabetes tipo LADA tipo 1, né, tipo LADA 1, porque você tem os anticorpos ali e você perde a produção de insulina no organismo. Então, e aí depois a gente tem o diabetes tipo MOD, que é genético, todo mundo da família praticamente tem esse tipo de diabetes, e aí tem vários subtipos, alguns não precisam tomar medicação, uns não precisam de insulina, varia também o tipo, é um diabetes um pouco mais raro, perto dos outros, né? Mas isso é uma realidade também nos tipos de diabetes. E tem o diabetes gestacional, que é o diabetes que afeta a mulher gestante, que começa a ter uma elevação da glicose no sangue. O controle é diferente para a mulher gestante, né, porque ela tem que se cuidar e cuidar também em relação ao desenvolvimento da criança. Algumas mulheres, depois do parto, o diabetes gestacional desaparece e em alguns casos o diabetes tipo 2 aparece, né? O tipo gestacional vira o tipo 2, assim, porque essa pessoa já tem talvez uma questão genética, já tem uma chance muito grande de desenvolver o diabetes tipo 2 e aí ela tem o diagnóstico de diabetes tipo 2. Também existem mulheres, não sei dizer se isso é muito frequente, mas conheço algumas que receberam o diagnóstico de diabetes tipo 1 depois do gestacional. Isso também acontece. O corpo humano é muito complexo, né? Então tem várias variáveis aí que podem influenciar. Então esse é o básico para eu poder falar para vocês. Sabe por que eu tô falando isso? Porque recentemente não, em 2021, o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele aplica uma prova para os profissionais de saúde médicos que se formam. E mais de 70% não sabiam diagnosticar diabetes. Então, a gente precisa também ter essa informação. Não colocando só em xeque os profissionais de saúde, porque a gente viu que aumentou muito a quantidade de médicos no Brasil. Por um lado isso é bom, mas como que está a educação? Então a gente tem que educar também a população para que se perceber algo, exigir exames, questionar, porque não é porque a pessoa é médica que ela entenda de tudo e saiba de tudo. E ela também pode cometer erro. Só que se ela comete um erro, ela comete um erro relacionado à sua saúde. Então é bom ter esse diálogo, essa conversa. Agora, eu quero falar com vocês também sobre a mudança da insulina de ação rápida para quem depende do SUS. Né? Muitas pessoas estão sendo surpreendidas ao buscar a insulina de ação rápida, que era a Aspart, e agora está chegando e se deparando com a insulina Lispro. A gente fez uma reportagem no Portal Diabético conversando com o Ministério da Saúde e ele explicou o seguinte, que segundo as diretrizes, né, de tratamento do diabetes no Brasil, as insulinas de ação rápida elas são classificadas por classe e não por tipo de insulina. Então, quando o Ministério tem que fazer uma compra, ele compra de acordo com a classe. E aí, dentro dessa classe de ação rápida, a gente tem a insulina Aspart, a insulina Apidra e a insulina Lispro. Eles fazem uma licitação e escolhem. O fato é que algumas pessoas estão indo buscar essa insulina lá na unidade básica de saúde ou na farmácia, e as pessoas estão dizendo, olha, não posso te entregar porque a sua receita médica precisa ser atualizada. E o que o Ministério da Saúde disse? Que essa é uma responsabilidade do município e do governo estadual, de orientar a população. E você orientar também o seu médico. Quando ele for fazer uma receita, ao invés de colocar o tipo de medicamento, falar qual é a classe, que tipo de insulina você usa. É insulina de ação lenta, basal? É insulina de ação rápida? É insulina de ação ultra rápida? Porque são classes diferentes. Então,
É claro que o que a gente tem no SUS é NPH irregular, aí a gente tem insulina, análogos de insulina de ação lenta, que é a basal, e os análogos de insulina rápida, que aí entram esses 3 tipos de insulina, cada uma fabricada por uma farmacêutica. O fato é que a licitação, quem ganhou dessa vez foi a da Lispro, né, a fabricante da Lispro. E o problema está sendo que algumas pessoas estão chegando e tendo que voltar para casa porque eles estão pedindo para trocar a receita. Só que para quem depende do SUS, chegar e pedir para trocar a receita não é algo tão simples, né? Então as pessoas estão tendo dificuldade e não podem esperar a insulina. Então se você tiver oportunidade, já chega e conversa com o seu médico para ele deixar a receita como ação rápida, ação lenta basal, deixar por classe, não por nome de insulina, porque quem depende do SUS vai receber o que eles compram, né? E todas essas estão dentro das regras para eles comprarem. E aí, e até mesmo orientar o atendente da farmácia em dizer assim, olha, essa é a mesma insulina de ação rápida, só muda o tipo. O Ministério da Saúde, ele pode comprar esses 3 tipos, porque não dá para você chegar lá e ficar tendo que trocar a receita. Imagina a logística para você conseguir um médico para poder refazer uma receita. Ou o estado e o município fazem algo para poder avisar todo mundo, orientar todo mundo, educar todos os profissionais que estão ali, ou a gente vai virar um colapso, porque o Ministério da Saúde está dentro do que ele estabeleceu ali junto com com as sociedades médicas e dentro das diretrizes ali que permitem eles comprarem medicamento. São medicamentos que estão dentro da classe de ação rápida. Então, vamos ficar atento e cobrar de fato quem a gente precisa cobrar, que é o município e o estado nesse caso. De orientar e não deixar a população sem remédio. E se não quiserem entregar, porque na receita está escrito ali, especificado, né? Lispro, Asparte, Apidra, talvez buscar uma alternativa para trocarem essa receita de uma forma mais rápida, porque senão a população vai ficar sem insulina e isso significa problemas futuros para essa pessoa e se ela não tiver condições de comprar. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo aqui? Peraí, gente. Por favor. As pessoas estão pedindo para eu mostrar meus pés. Você pode falar quais são as diferenças entre a Asparte e a Lispro? Na verdade, são fabricantes diferentes, moléculas diferentes, mas que têm a mesma ação, são similares, a gente pode dizer assim. Claro que algumas pessoas se adaptam melhor com uma, mais com a outra, mas são 3 insulinas similares. Asparte, Apidra e Lispro são insulinas de ação rápida. Então elas têm o quê, né? Elas agem em cerca de 15, 20 minutos no organismo, pegando a glicose e jogando para dentro da célula. Eles têm basicamente o mesmo tempo de ação no organismo, então por isso que são insulinas similares. Quando você fala, né, da... Ai, qual que é que eu uso mesmo? Ah, não tá aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês. Peraí, só um minutinho. Peraí que eu já volto. Oi, sou eu. A minha cachorra. Aí quando você vai para essa ultra rápida, a gente está falando da insulina Asparte, não sei se vocês estão vendo, Asparte com nicotinamida, que é não desce, Amora, pode descer, desce, pode descer. Fica aqui. O que significa? Ela tem uma ação ultra rápida por conta dessa nicotinamida, que acaba acelerando a ação da insulina. Então, são essas as diferenças aí. Eu vou deixar essa live salva. Se vocês tiverem mais perguntas, o Portal Um Diabético, a nossa equipe de jornalismo está apurando. Muita gente está me escrevendo, perguntando sobre uma publicação que viralizou nas redes sociais sobre a questão de passagens aéreas para quem é acompanhante de quem tem diabetes. A gente está apurando para saber o que de fato é verdade e o que não é, o que talvez foi mal interpretado, mas a gente está fazendo todo um processo de apuração junto à ANAC, às companhias aéreas, para trazer a informação com responsabilidade e credibilidade para vocês, né? Porque muita gente está me mandando mensagem, pedindo para eu falar sobre o assunto, mas eu só vou falar especificamente, eu espero que ainda hoje,
uma reportagem que a gente está produzindo e aí a gente vai trazer todas as informações para vocês de acordo com a ANAC, né, que é responsável pela aviação aérea no Brasil e também das companhias aéreas. A gente entrou em contato com a Gol, com a Azul e com a Latam e também com a Sociedade Brasileira de Diabetes, além da ANAC, para trazer a informação completa para vocês, porque eu acho que quando a gente fala de algo que mexe no bolso da população, talvez crie uma expectativa muito grande. Mas a gente tem que trazer a informação com responsabilidade aqui. Aqui não é um canal só de influenciador, aqui não que influenciador não tenha responsabilidade, eu acho que todos têm, mas aqui é um canal feito por jornalistas também. Sou jornalista e tem outras pessoas que trabalham comigo. E a nossa missão aqui é poder trazer, né, a informação direto da fonte com responsabilidade. Então, tá bom? E para quem ainda não entrou no meu canal lá no WhatsApp para receber todas as informações de forma bem rápida, eu vou colocar nos stories o link para vocês entrarem no meu canal, tá bom? E tem outra coisa, tem aquele formulário com algumas pesquisas que a gente quer a participação de vocês também, tá bom? Além disso, quero dizer que a gente está em todas as plataformas: Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii e no portal de notícias www.umdiabetico.com.br. A gente vai encerrando então esse café com informação, café, informação e diabetes, e a gente volta amanhã com mais detalhes aqui para deixar vocês bem informados e trazer, né, conteúdo para te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes no seu dia a dia, tá bom? Compartilha essa live, vou deixar salva. Vou terminar de tomar meu cafezinho aqui, porque vocês viram que eu mais falo do que tomo café. Bom dia, boas glicemias. Eita, deixa eu ver como tá a glicose. Ixi, deu uma subida. Daqui a pouco abaixa. Beijos. Subiu um pouquinho.